Oi, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar algo que Deus trabalhou no meu coração. Uma das coisas, né, que Deus trabalhou no meu coração essa semana. E às vezes quando eu paro pra pensar é um pouco, não sei a palavra certa, engraçado. Porque quanto mais eu procuro melhorar, ficar mais parecida com Cristo, quanto mais eu procuro ser uma pessoa melhor ali, e de acordo com o que tá na palavra, né, que é a Bíblia, mais eu vejo o quanto eu sou imperfeita, mais eu vejo o quanto eu sou falha. E todo dia eu tiro um tempo pra orar, ler a Bíblia, e todo dia conversando com Deus, pedindo pra Ele, né, me orientar, aquilo que eu preciso melhorar, fazer. Todo dia Ele tem uma palavra, tem uma palavra de exortação, uma correção a fazer, né? E eu fico, meu Deus. E mesmo sendo uma correção de algo que, né, eu preciso melhorar, algo que eu tô fazendo errado, eu não tô de acordo, ainda assim eu fico, Deus, preciso mais, que mais? Que mais o Senhor tem pra mim? Então, cada dia é uma correção nova e ainda assim eu fico, Deus, quero mais. Antes eu não gostava de ser uma pessoa, não gostava de ser corrigida. E hoje, quanto mais Deus me corrige, mais eu quero que Ele continue fazendo. Então, uma das coisas que Ele trabalhou comigo essa semana foi que eu estava pensando acerca do ressentimento, né? Que a palavra ressentir, a própria palavra em si já diz, né? Que você guardar um sentimento acerca de algo. É como se fosse guardar, reguardar, né? Tipo, é como se fosse acumular, não é nem no sentido, né? Não é só guardar, é tipo um acumular mais daquele mesmo sentimento. E eu parei pra pensar em alguns comportamentos que eu tava tendo nesses últimos meses e começou de forma bem discreta, assim, bem sutil, na verdade, na minha vida. E aí, quando eu me dei conta, eu tava reproduzindo esse comportamento em vários lugares, sabe? Com várias pessoas. Não com várias pessoas, mas com pessoas diferentes. E aí eu fiquei, meu Deus. E isso é uma coisa que aconteceu literalmente sem eu perceber. E, por exemplo, eu percebi que eu chegava na academia e tinha um funcionário que ele não... Eu falava, bom dia, tal, e ele sempre com aquela cara fechada e ele não respondia da forma que eu esperava. Aí na minha cabeça ele tá me tratando assim porque ele talvez não goste de mim, não sei se nunca nem conversei com ele. Então eu comecei a guardar um sentimento dele. Então eu passei a chegar na academia e aí eu não olhava mais na cara dele, tipo, meio que tinha ele e o outro funcionário. Aí eu chegava, eu ignorava, ele não olhava na cara dele e cumprimentava o outro funcionário. É ridículo. Agora que eu paro pra olhar isso, eu fico, meu Deus, que vergonha, como que eu fiz isso? Que comportamento ridículo. Tá, então porque eu criei na minha cabeça que o fato dele não me responder de acordo com o que eu esperava, já que eu estava sendo educada, eu esperava que ele fosse minimamente educado. Como ele não respondeu de acordo, eu mudei a minha atitude com relação a ele. Só que
Só que a forma que eu passei a reagir diz sobre mim. A forma que ele estava respondendo ao meu comportamento estava dizendo sobre ele, mas aí quando eu passei a reagir ao comportamento dele, aí passou a dizer sobre mim. E aí isso, né, me chamou a atenção depois que eu me dei conta. Porque eu tenho que fazer a minha parte, aquilo que eu entendo que é correto mediante, né, o que Deus tem para mim. Mas se aí a outra pessoa não corresponde bem, não cabe a mim meio que tentar pagar o mal com o mal, entendeu? Então eu percebi que, por exemplo, nessa situação específica na academia, eu tava tendo esse comportamento. Eu passei a reagir de uma forma negativa a um comportamento que outra pessoa estava me dando. Aí teve outras 2 situações também em lugares diferentes, que eu tinha um comportamento aparentemente bom, e aí eu percebi que o retorno das pessoas era ruim, então eu passei a reagir, né, em resposta ao comportamento dessas pessoas. E aí, quando eu me dei conta, eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo? Porque daí essa minha resposta tá dizendo sobre mim. O que, né? Então, por que eu tô fazendo isso? E aí que eu parei pra pensar que o ressentimento, ele é muito sutil e eu fiquei pensando, é como uma água, que é como se fosse uma água, por exemplo, tem uma calçada aqui e, né, a água tá correndo e aí de repente eu jogo um lixo ali, um entulho. E aí a água começa a parar, né? A água para ali no meio daquele entulho e aí de repente começa a mofar, começa a subir o cheiro ruim. E pensando nessa mesma analogia, é como fica o nosso corpo, né, dentro, quando a gente começa a acumular esses entulhos, esses lixos. Digamos, lixo, né? Então, a água dentro de nós para de seguir o fluxo normal, né? De correr, né? E ela passa a começar a parar por causa dos lixos que estão sendo acumulados. Então, eu paro de ser um rio que flui, uma água que flui, né? E passo a ser água parada, que aí é onde não tem vida, né? E isso foi um pouco impactante pra mim, porque quando eu me dei conta que eu tava agindo dessa forma, eu percebi que eu tava fazendo isso não de forma intencional, de forma sem pensar mesmo, de forma tava revidando de forma, né, esqueci a palavra, mas, né, sem ter essa intencionalidade, foi realmente talvez no modo automático da vida, sabe? Eu faço assim, tal, as coisas, e aí aquilo me acontece, e aí eu dou um retorno de uma resposta mediante aquilo, talvez de um comportamento antigo que talvez eu já tivesse, né? Talvez eu só tô reproduzindo um padrão que eu já tinha. E isso é muito triste, porque daí Deus ministrou no meu coração isso. E nesse mesmo dia, eu pedi uma palavra para Deus, né? E acho que 2 vezes durante o dia eu pedi uma palavra para Deus. E as 2 vezes eu abri em textos que falavam justamente isso. Um deles é Efésios 4, né, que resumidamente fala sobre a mente.
dizendo que que nós temos que ser bondosos e compassivos uns com os outros. Então, que nós temos que nos despir do velho homem e vestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Então, eu até anotei aqui no meu caderno onde eu faço devocional: livrar-me de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, né? Bem ou mal, a minha resposta ao comportamento do outro era pagar o mal com o mal. Se o outro, então, quer dizer que se o outro me responde mal, eu tenho que responder da mesma forma, tenho que agir da mesma forma. Depois, durante o dia, abri também em Filipenses 4, que fala: alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E aí eu fiquei, meu Deus, que vergonha, porque eu quero e eu sou sal e luz nessa terra, eu sou a imagem de Cristo Jesus, eu sou a luz, né, aqui no mundo. Então, esse meu comportamento não reflete o caráter de Deus, esse meu comportamento não reflete Jesus. Então, é nesse mesmo comportamento que eu quero continuar reproduzindo? Ou não? Né? Ou eu quero mudar, eu quero realmente fazer aquilo que Deus está pedindo para mim fazer. Porque a bem verdade é que quando alguém nos trata mal ou não responde, não tem um comportamento, né, de forma que a gente gostaria, a vontade de fazer pior, né? Se alguém fala ríspido com você, é grosseiro e tal, a vontade de ser mais ainda com a pessoa, de, né, pagar na mesma moeda. Mas aí Deus aqui, ele nos convida para agir diferente, para ter um comportamento totalmente oposto a esse. E quando eu me dei conta disso, eu fiquei com muita vergonha do meu comportamento. E tenho pedido para Deus em oração, sempre que eu me lembro, para me estar presente nos meus dias, né? Literalmente presente, assim como a própria palavra do dia fala, presente. Para que eu venha realmente estar consciente dos meus atos, dos meus comportamentos. Porque se eu não tô consciente, eu vou reproduzindo esses comportamentos, né? Esses maus comportamentos aqui e ali e tal. E quando eu vou ver, eu tô acumulada, eu tô com um monte de coisa, um monte de ressentimento, um monte de coisa guardado dentro de mim. E não tem como ter vida dentro de mim se eu tô carregando lixo, se eu tô carregando só esse monte de coisas que não fazem bem, né? Porque quando você trata alguém mal, não tem como você ficar bem, né? O seu espírito não fica bem, não tem como você ficar bem. Então, né? Não tem como você ter vida, não tem como ter vida no seu aqui dentro. Nós estamos tendo esse tipo de comportamento. Então, só para encerrar, o meu convite hoje é que para que você possa refletir sobre o comportamento que você vem tendo com as pessoas, né? Seja o seu vizinho, seja o seu amigo, seja uma pessoa que depende, um estranho, né? Que você encontrou no ônibus, que você vai encontrar, que tipo de comportamento você tá tendo. E aí, né, mediante a isso, pensar que a sua resposta mediante o comportamento do outro, né, a sua reação está dizendo sobre você e não sobre o outro. Então, esse é o meu convite hoje para que você possa pensar acerca disso
e que você possa, e que Deus possa trabalhar no seu coração assim como Ele tem feito no meu.